Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. E para vocês que nos assistem pela primeira vez, recebam um abraço fraterno da espiritualidade. Hoje continuaremos a falar do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, que tem o título Características do Verdadeiro Profeta. Jesus vai nos dizer, em Oséias 4, e versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Que Jesus quis dizer que a nossa falta de conhecimento faz com que nós sejamos enganados, faz com que nós perecemos, sofremos por falta de conhecimento. Então, para a gente poder constatar as características do verdadeiro profeta, o que nos falta é o quê? Conhecimento. O Espírito da Verdade, lá no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Então é lógico que o Espírito da Verdade sabia que essa nossa convivência enquanto irmãos espirituais era necessário amor, muito amor, amor fraterno, para que nós pudéssemos nos perdoar, amar, ter uma amizade verdadeira. Então ele já chega falando, olha, espíritas, e aí está dizendo de nós, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E aí ele traz o segundo, ele fala, instruí-vos, eis o segundo. Então é um mandamento, não é ter vontade, é um mandamento. Não sei se vocês percebem que mandamento é algo que a gente tem que cumprir. Então ele pede, olha, amai-vos e instruí-vos. É preciso ter conhecimento para que não sejamos enganados por falsos profetas. Jesus vai dizer que eles vão enganar até os escolhidos. Então, sem conhecimento, seremos enganados. Não por acaso, o codificador vai trazer um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre os falsos profetas. E hoje falaremos sobre o item 9. Vamos lá? O texto de hoje é do espírito Erasto. Em vida, ele foi discípulo do apóstolo Paulo. E esse texto foi psicografado na França, Paris, em 1862. E 3 séculos depois, nós vamos ver o quão atual continua sendo esse texto. Ele vai nos dizer, primeira coisa, desconfiai dos falsos profetas. E essa frase já nos chama a atenção porque, para eu desconfiar, eu vou ouvir e começar a prestar atenção. Então eu vou botar reparo, vou começar a reparar se é ou não é. E ele continua dizendo que desconfiar dos falsos profetas, esse ensinamento, é útil em todos os tempos, essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. O momento em que estamos vivendo, todos nós sabemos, que nosso planeta está passando por um momento de transição. Mas não é só apenas o planeta. Os espíritos encarnados aqui também. Então, o nosso planeta já foi um planeta primitivo, passou por uma transição, chegou a um planeta de provas e expiações, e agora ele está aqui, olha, numa transição para um planeta de regeneração. E nessa transição acontece uma transformação da humanidade. E aos nossos olhos tão demorado, né? Erasto vai falar isso no século XIX, nós já estamos no 21. E continuamos em transição. E continuamos sendo enganados por falsos profetas. Essa
essa transformação da humanidade, essa busca pelo espiritual, faz com que surjam muitos, mas muitos reformadores e messias. Por isso é um momento que nós devemos prestar mais atenção, desconfiar. E aí ele vai nos dizer, é contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Primeira coisa, você tem que estar em guarda. Estar em guarda é estar em vigilância, é prestando atenção a qualquer movimento diferente. Isso é estar em guarda. E aí ele fala do dever de os desmascarar. Mas em nenhum momento Erasto quer dizer que eu tenho que sair daqui onde eu estou e ir falar para alguém, cala a boca, você é um falso profeta. Não, não é isso. É desmascarar para mim. É mostrar com o meu exemplo como que um verdadeiro profeta se põe, fala, vive. É isso que devemos fazer. Então, desmascarar não é ir até a pessoa. Até porque cada uma de nós estamos em graus diferentes de evolução. E às vezes o falso profeta, ele pensa que ele está correto. Então, o que nós devemos desmascarar é com exemplo, com oração, com amor. Não é ir lá apontar o dedo. Em nenhum momento. Jesus mandou amar. Então, eu presto atenção, eu fico em guarda, eu observo os movimentos contrários às leis de Deus. E com o meu exemplo, com a minha vida, com o meu posicionamento, vai ficar claro quem é falso profeta e quem não é. De falsos cristos e messias, eu nem quero falar. Quero ficar só nos falsos profetas. Porque é os que nos enganam com mais facilidade. Até porque se chegar alguém perto de nós, que já temos um determinado conhecimento e disser que é um Messias, vai ficar difícil nos enganar, isso eu tenho certeza. Porque nós sabemos a envergadura de Cristo. Nós sabemos a evolução dos Cristos. Já falsos profetas, fica mais fácil. Mas o que nós fazemos? Estamos em guarda, observando tudo o que é dito, que contraria as leis de Deus. E vamos desmascarar com nossa honestidade, com nosso amor, com a nossa oração, com a nossa vivência. Erasto continua. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Como saber quem é falso profeta e quem é o verdadeiro profeta? E aí ele diz, aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens. Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Portanto, as grandes missões são fardos pesados, que esmagaria o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes restaria a ação. O que me chama a atenção é que o Erasto pega algo
material tão nosso e compara com Deus. Ele vai dizer: a quem se confia o comando de um exército? A qualquer um? A alguém sem experiência? A alguém que não entende nada da arte da guerra? Alguém que não tem comando? Jamais. O comando de um exército é confiado ao mais capaz de vencer. E aí ele fala: você acha que Deus faria isso ao contrário? Ia dar uma grande missão a um espírito incapaz? Jamais. E eu acho importante que ele fala da questão de duas coisas. Que esse espírito, ele tem que ter um desenvolvimento intelectual e moral maior do que aqueles são liderados. E nós sabemos que o progresso abrange duas frentes. Primeiro, o progresso intelectual, que se dá com o avanço da tecnologia, da medicina, da arquitetura, da engenharia, tudo que diz respeito ao progresso material. Não tem ligação com a essência do ser humano, com o espírito. É o progresso do corpo. Há de se compreender que para entender certas coisas tem que ter uma evolução do espírito, do corpo. Tem que se desenvolver. Eu me lembro que a minha geração tem uma dificuldade bem maior com tecnologia que a geração dos meus filhos. E os meus netos vão ser a coisa mais normal do mundo. Então há um desenvolvimento intelectual desse corpo material. Nós sabemos que esse corpo é uma prisão para o espírito. Então, conforme ele vai se desenvolvendo, o espírito aqui dentro também vai tendo a capacidade de compreender com muito maior facilidade e muito mais coisas. Outra coisa é o progresso moral. O progresso moral, ele lida com as questões do amor ao próximo, da caridade, do respeito. Qualidades que possibilitam aos seres humanos viver como irmãos. Está ligado à essência do ser humano, à evolução do espírito. Então, quando a gente junta tudo isso, pensa o progresso intelectual e moral quando eles se juntam. Mas pode acontecer de não. Eles não marcham lado a lado. Tem espírito que tem um intelectual elevado, mas moralmente, já tem espírito que moralmente é elevado. Intelectualmente ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade com a tecnologia, mas quando ele fala, nós percebemos que, embora o seu intelectual não esteja tão desenvolvido, o moral lhe dá uma sabedoria de vida muito grande. Eles não marcham lado a lado. Tem espíritos que vêm aqui e desenvolvem só o intelectual. Tem outros que vêm com o intelectual e o moral andando junto. Então nós precisamos perceber. Então, para que um espírito seja um profeta, primeira característica dele que nós devemos observar é o desenvolvimento intelectual e moral. É a evolução desse espírito. É isso que temos que prestar atenção. Caso isso não esteja acontecendo, devemos refutar. Os falsos profetas costumam ser espíritos muito desenvolvidos intelectualmente. Daí vem a capacidade de enganar. Então devemos prestar atenção nas questões morais. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador.
Tirai também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou das personagens sobre cujo nome se coloca, mais é do que um estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que se escolheu. Então, meus queridos, é olhar. Se ele se mostra abaixo daquilo que se propõe a fazer, ele é um estrião. E eu pensei, o que é um estrião? E aí eu fui lá no dicionário, estrião é um bobo, um palhaço, figura hipócrita, figurado charlatão, figurado ator, considerado cabotino ou exagerado. Baixo estofo significa ralé, de má qualidade, é um pano de má qualidade. Então basta olhar. Eu olho essencialmente pela moral, pelo desenvolvimento espiritual. É isso que eu olho. Então, se eu vejo que não condiz, é falso profeta. Jesus não daria missão a alguém capaz. É uma questão de olhar. Se ele é um hipócrita, se ele prega uma coisa e faz outra, se ele se põe superior, mas na verdade não é moralmente, é um falso profeta. Que não sejamos nós o falso profeta. Que Jesus tenha misericórdia de cada um de nós. Porque cumprir as leis de Deus, no planeta de prova e expiação, não é fácil. Então que não sejamos nós os falsos profetas. E ele continua. Outra consideração, presta atenção, vem cá, olha só. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos, em sua maior parte. E aí eu trouxe aqui alguns verdadeiros missionários de Deus, que teve vidas de dedicação, que não enriqueceram, que não tiveram vida abastardas, muito pelo contrário. São vidas de doações. O codificador. Eu fico imaginando o trabalho que ele teve. Uma vida inteira trabalhando para nos trazer a codificação. E quando desencarnou, estava trabalhando num outro livro, chamado de Obras Póstumas, porque ele já tinha desencarnado. Então trabalhou sempre, dedicou sempre. O que falar do nosso Chico? Fala a verdade, né? O Chico dispensa comentários. E Moisés? 40 anos no deserto com aquele povo. Subia para o monte. O povo via o que acontecia quando ele descia, tinha um bezerro de ouro. Quanta paciência, quanta dedicação. E Bezerra de Menezes, mostrando o dia a dia no seu atendimento aos pobres, aos necessitados, uma vida de doação. Então é simples, ele fala outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmo em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem. Fique imaginando esses espíritos, já no final da sua existência. Chico continuava, o olho sangrando, doenças. E ele continuava pela força do gênio, pelo quem ele era. Eles continuam, essas pessoas têm uma força que a gente não sabe de onde vem. Eles estão ali, todos os dias, trabalhando, porque são espíritos de uma superioridade, espíritos que entendem que não precisam enriquecer. E é só olhar. Mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados.
humildes e modestos. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa palavra adivinhados. Nenhum deles precisou de holofotes. Nenhum deles precisou aparecer em canais e coisa do tipo para que sejam vistos. Um verdadeiro profeta, um verdadeiro missionário, quando você o vê, eles são adivinhados. Você olha, você sente a energia, você percebe quem eles são. Por isso que ele fala, são adivinhados, humildes e modestos. Esses são os verdadeiros profetas. Essas são as características dos verdadeiros profetas. E aí vem os falsos profetas. Ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e com todos os mendazes, parece sempre temeroso que não lhe deem crédito. Os falsos profetas sempre vão dizer, eu sou o enviado de Deus. Sério. Sempre vão dizer, se você não acredita no que eu estou falando, vai para o leito. Para as pessoas que dizem que a minha espiritualidade, os meus mentores, são esses os falsos profetas, eles têm orgulho de si. Erasto nos diz que essa missão era capaz de nos devorar, nos derrotar, se não for dado a um espírito superior. Então não é motivo de orgulho, só estou fazendo a obra do Pai. Geralmente é assim que os verdadeiros missionários se sentem. Já os falsos, eles se dão. Eu sou o enviado de Deus. Quando a gente não precisa falar. As pessoas veem, percebem. Porque é a nossa essência. Então eu não preciso sair por aí falando, olha eu, Anéia, olha eu. Não, eu não sou, mas se eu fosse, as pessoas adivinham, elas iam perceber. A gente percebe quando encontra um espírito num grau maior de evolução. É isso que Erasto está nos dizendo. Erasto nos diz, alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolo do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas ascrédulas que lhes creem nas torpezas. Estamos vivendo isso. Como disse, se você der um Google, tem vários Cristos. E esses Cristos falsos, profetas falsos, apóstolos falsos, têm seguidores até hoje. Jesus falou, espíritos superiores falaram, os apóstolos falaram, o codificador dedicou um capítulo inteiro, e mesmo assim, para a vergonha da humanidade, tem pessoas seguindo falsos profetas e falsos cristos. Continuando, ele diz, entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante para abrir os olhos dos mais cegos. Erasto vai dizer que você não precisa de um monte de coisa. Olha, não é um Cristo. Com uma explicação simples você consegue falar isso. A de que se Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder, todas as suas virtudes. Não tem como Cristo reencarnar aqui e ter menos virtude, menos poder que ele tinha quando reencarnou. A menos que se admitisse que fora absurdo que houvesse degenerado. Absurdo isso, né? Ora, do mesmo modo que se tirardes de Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes um só de suas virtudes ao Cristo, já não mais os tereis. Possuem em todas as suas virtudes os que se dão como sendo Cristo? Quando alguém diz eu sou a reencarnação, eu sou um Cristo, ele possui as virtudes de um Cristo? Essa é a questão. Observai-os, percrutai-lhes as ideias e os atos,
e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes os que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Então ele pede para a gente observar, escutai as ideias. O que ele está falando? Olhe os seus atos. Ele tem tudo que um Cristo tem. Ele é um exemplo, ele é o caminho, ele é a verdade. É só olhar. Às vezes eu penso que nos enganamos porque queremos nos enganar. Porque é lógico que um falso profeta vai dizer o que nós queremos ouvir. Senão, por que voltaríamos lá? Né? Você chega, te torna especial, você é escolhida por Deus, você é isso, você é aquilo. E aí você continua voltando. Mas ele pede para a gente observar. Já temos maturidade suficiente para isso. E ele continua, notai ao demais que neste momento há em vários países muitos pretensos Cristo, como há muitos pretensos Elias, muitos São João, São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam todos eles verdadeiros. Tendo como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver às custas dos que lhes prestam ouvidos. Grifo meu. Ele falou isso no século XIX, pleno século XXI. Temos aí. Aliás, quem de nós, no período eleitoral do Brasil, não receberam psicografias falsas a respeito da política? Dizendo que um era do bem e outro era do mal. Julgando, fazendo julgamentos e até ameaças. Utilizando nomes de espíritos de graus elevados. Então teve psicografia de todos os espíritos elevados, mais famosos entre espíritas. Bezerra de Menezes. Eu recebi umas 4 de Bezerra de Menezes, dizendo em quem eu deveria votar, para que realmente acontecesse a transição do nosso planeta. Como se a transição do nosso planeta estivesse determinada por uma eleição. Daí seria muito simples. Quem nos rege esse planeta é Jesus. Não é o presidente do Brasil, seja ele quem for. Então continuamos vivendo isso e repassando esses fake news nos grupos espíritas. Como se eu não voto em A ou se eu não voto em B, a regeneração do planeta não vai acontecer. Imagina. Quem está no comando são os cristos. Né? Presidente A ou B de qualquer país que seja. Então, ainda hoje, neste momento, tem vários médios dizendo receber espírito A, espírito B, espírito C, dando nome para que se tenha prestígio, quando na realidade recebemos mensagens profundas, aqui mesmo na nossa casa, onde é assinada Espírito Amigo. Porque daí você vai olhar o quê? A mensagem, e não o Espírito que escreveu. Você vai provar se aquela mensagem é real, sem precisar ter o nome de alguém que lhe dê verdade, respaldo. Não é necessário. E já terminando, ele diz: desconfiai, pois, dos falsos profetas, máximo numa época de renovação,
qual apresente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça o espera, podeis estar certos. E aí eu queria dizer para vocês a questão de justiça e vingança. O que vai ter é a justiça de Deus, que é colocada com todo amor. Não tem vingança, tem justiça. São coisas bem diferentes. Deus vai fazer a justiça para que ele evolui, para que ele melhore, para que ele não volte como um falso profeta, para que ele entenda os ensinamentos de Jesus, para que ele realmente adquira as qualidades que um verdadeiro profeta tem que ter. Encerrando, trouxe aqui alguns verbos, algumas ações que Erasto nos pediu. Então ele diz: desconfiai dos falsos profetas. Desconfia mesmo, põe à prova. Vê se está seguindo as leis de Deus. Observai-os. Olha, observa, bota reparo. Tende cuidado. Cuidado onde você vai, o que você procura. Vê se realmente está ensinando os ensinamentos de Deus, as leis de Deus. Guardai-vos dos falsos profetas. Guardai-vos, fique longe. Fique guardado. Falou, não. Prescutai-lhes as ideias e os atos. Então, Erasto, Jesus, os apóstolos. Jesus vai dizer, cautelai-vos. Então, é para a gente tomar cuidado. Jesus vai dizer que enganarão a muitos, até os escolhidos. Meus amigos, pelos frutos se conhece a árvore. Jesus vai dizer, olha, a árvore que é má dá mau fruto. A árvore que é boa dá bons frutos. Quais são os bons frutos? Dá uma olhada: amor, alegria, paz, amabilidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, bondade, paciência. Esses são os bons frutos. E aí a gente precisa prestar atenção, porque olha o que ele vai dizer: o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Que possamos prestar atenção e não nos enganarmos, e não sermos nós os falsos profetas. Que sejam árvores que dê bons frutos. Graça e paz, meus queridos. Fiquem com Deus.